galerinha, como vocês estão? Tudo bem? E aqui estou eu, finalmente trazendo para vocês o capítulo 30 de Solitude. Isso mesmo, finalmente. E o nome desse capítulo se chama Diferenças Reconciliáveis, que é baseado no livro Diferenças Reconciliáveis, de Andrew Christensen, Brian D. Doss e Neil Jackson. Esse livro, ele me ajudou muito a entender a importância da terapia de casal. Um assunto muito complexo e que precisa ser muito bem entendido por ambas as partes, né, no relacionamento. Os dois precisam entender por que eles precisam entrar dentro da terapia. E uma das coisas principais que fala sobre essas diferenças é que cada um foi criado de uma forma. Nós somos criados de cada forma, né, pela nossa família. Nós vivemos um ambiente de cada um com o seu ambiente, né, com a sua história, e que um dia essas duas pessoas resolvem se unir. Só que existe essas diferenças, existe esse não conhecimento sobre a vida do outro, o que o outro viveu. E uma das coisas por que eu falo que entra dentro da solitude? Porque se a gente não se conhece, para viver com uma outra pessoa, vai ser muito difícil. A gente precisa entrar dentro desse caminho da solitude, todo esse caminho que a gente percorreu até aqui, para entender quais são as diferenças que eu tenho em relação a outra pessoa. Eu preciso me conhecer muito para entender qual a diferença e trabalhar em cima dessa diferença dentro da terapia de casal, né? Porque esse daqui é um livro baseado em terapia de casal. E aqui a gente entende teoricamente todas as questões que levam a diferenças entre um casal e o outro, e também as discussões que vão existir dentro de todas essas linhas, né, pontuadas aqui dentro do livro. E a gente precisa entender no dia a dia, conforme a gente vai nos conhecendo, o que é diferente em relação a outra pessoa. Eu falo isso porque eu tenho uma história de vida e o meu marido tem outra história de vida. Cada um viveu de uma forma diferente da outra pessoa. Eu tive o privilégio de ter uma família que me acolheu, que sempre esteve comigo, que sempre está comigo até esse momento. E ele, infelizmente, não teve isso na vida dele. Os pais dele sempre foram muito resistentes a criações de laços. E hoje em dia, é difícil para ele falar sobre família, entender por que eu tenho essa conexão com a minha família. E aí, essa principal diferença bate muito de frente com a gente. Muitas das vezes eu quero estar com minha família e eu não posso estar porque ele não entende. Porque tenho essa conexão tão forte com a minha família. Mas a gente precisa entender o que nos torna quem somos. A nossa criação, o nosso propósito de vida. E após entender, após descobrir o que a gente sente, quem nós somos, entender se dentro de quem nós somos, a outra pessoa, a pessoa que está com a gente, vai se encaixar com quem nós somos. Porque pode chegar num momento, no fim de tudo, você perceber que aquela pessoa é muito diferente de você e que talvez, mesmo com terapia, mesmo com leitura desse livro aqui, você chega à conclusão de que não vai dar certo. Que talvez aquela pessoa não seja a pessoa para você. Porque para você se encaixar dentro do mundo dela, não pode existir. Eu já falei isso aqui várias vezes sobre a violência que é a gente querer ser uma coisa que nós não somos. Como eu sempre falo da história do peixe e do macaco, né? Trazendo aqui de novo. O macaco é um macaco. O peixe é um peixe.
Não adianta o macaco ir lá querer tirar o peixe da água e achar que ele vai viver. E não adianta o peixe querer que o macaco vá lá na água nadar, porque não é da natureza de cada um a ser daquele jeito. E não adianta a gente tentar se encaixar dentro do mundo do outro. A gente tem que ser a gente mesmo. E se a gente sendo a gente mesmo faz mal para outra pessoa, ou nos faz mal que a outra pessoa seja tão diferente da gente, a gente tem que perceber que não dá certo. Que as nossas duas naturezas são muito diferentes. E tudo bem, talvez não seja aquela pessoa a pessoa ideal para você. E aí é a hora de você ir em frente, né, no término desse relacionamento, ou entender que a pessoa é daquele jeito mesmo e tentar viver de uma forma harmônica com ela, mesmo tendo essas diferenças, mas diferenças que podem ser reconciliáveis. Por isso que o livro se chama Diferenças Reconciliáveis. A gente entender o denominador comum que nós temos um com o outro, apesar de termos naturezas diferentes. Esse daqui e esse daqui podem se unir, apesar das naturezas diferentes. Por quê? Porque as diferenças que nos tornam quem somos e nos conhecendo quem somos podem nos unir a uma outra pessoa que tem uma visão de vida diferente da gente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui muito certo. Eu sempre vivi de uma forma muito, como pode dizer, eu não enxergava felicidade nas coisas. Já o meu marido, ele era positivo. Ele não vivia na negatividade como eu. Para ele, sempre existia uma forma de se conseguir as coisas. Se não fosse por esse caminho, ele tentava outro, até ele achar o caminho que vá chegar naquele propósito, naquela solução. E ele me ensinou a ser assim. Apesar de eu viver aqui, ó, aqui embaixo, viver dessa forma negativa, sempre vendo coisas ruins em relação à vida, essa pessoa aqui que é positiva, ele é positivo e eu sou negativo, me ajuda a ver a vida de uma outra forma. E aí eu posso chegar no denominador comum com ela. Essa pessoa aqui vai incentivar essa outra a ser o melhor que ela pode ser. E isso é muito importante. Voltando à história do macaco e do peixe. Em vez do macaco querer tirar o peixe lá da água, que tal ele incentivar o peixe a continuar nadando, continuar sendo quem ele é, mas enxergar tudo positivamente. Apesar das diferenças que nós temos, o outro pode nos motivar a ser diferente. Usar do que nos torna quem somos, do nosso essencial, a nosso favor. Apesar dessas diferenças muito grandes, essa pessoa que está aqui, sendo positiva, pode mudar o seu propósito de ver a vida. Apesar dessas diferenças que existem. E vão ter outras coisas que podem... A gente está falando em relação a um assunto, mas a balança pode voltar e ficar assim. Essa pessoa aqui enxerga a positividade e essa enxerga a negatividade em um certo assunto. E aí essa pessoa que está aqui vai elevantar a outra para os dois chegarem a um denominador comum novamente. Eu acho isso muito bárbaro, entendendo a diferença que pode existir na vida de cada um e levar ao nosso favor. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender quem somos. Acho que é o essencial, é o que ajuda dentro do relacionamento a entender quem somos, entender que eu sou um peixe, entender que eu sou um macaco, entender o que me torna ser um peixe, o que me torna ser um macaco e seguir em frente. E juntos vamos lá viver essa vida, chegando positividade
onde o outro enxerga a negatividade e sendo feliz, que é o mais importante, né? Que eu falo pra vocês. O final de tudo é o quê? O encontro com nós mesmos, ok? Mas o encontro com nós mesmos tem que ser a felicidade. Nós temos que ser felizes sempre. A felicidade não é uma coisa que é vivida apenas com o objetivo de alcançar alguma coisa, com coisas materiais, com coisas... Não, a felicidade é um estado do ser. É inabalável. Ninguém pode te tornar triste, ninguém pode acabar com a sua vida. Se você tem felicidade nela, se você tem positividade, se você é feliz vivendo assim, do jeito que você é, sendo quem você é. Felicidade é um estado muito pleno de quem nós somos. Eu falo muito isso aqui, eu acredito no budismo. O budismo diz muito sobre essa felicidade plena que a gente pode alcançar, mas para alcançar ela, a primeira coisa que a gente volta lá atrás é a solitude. O que é a solitude? É um momento de encontro com nós, conhecer quem somos. E conhecendo quem somos, podemos viver a vida da forma como a gente é. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele possa ajudar vocês como me ajuda cada dia. Esse livro aqui foi uma mudança na minha vida total, assim, em questão do meu relacionamento e também em questão comigo mesma. Então, recomendo demais. Vão lá, comprem esse livro se vocês puderem. E sejam, como sempre eu falo, felizes, sendo quem vocês são. Então, um big beijo pra vocês